coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o intérprete Daniel Costa, certo? Hoje nós iremos falar sobre algoritmos com medidas macros e micro. E temos uma errata. O que é errata? É uma correção. Você vai fazer uma correção no seu PET. Por quê? Esse erro é muito comum acontecer na matemática. A potência, às vezes, ela começa, né, e troca, né, fazendo parte do número. Então, onde que você vai fazer essa correção? Na atividade 5, página 26, onde se lê 102 milhões, deve-se ler 10 ao quadrado milhões, certo? Então, a atividade 5 é essa daí, que foi escrito, né, foi impresso para você dessa forma, 102 milhões. E é para ficar 10 ao quadrado milhões. Nessa atividade que eu acabei de passar, o que aconteceu? Estava falando sobre unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? A unidade astronômica é a distância que eu tenho entre o Sol e a Terra. Então, eles pegaram esse referencial para fazer essa distância astronômica, certo? Então, ela vai, à medida saindo da Terra ao Sol ou do Sol à Terra. É a média por quê? Porque tem hora que a Terra está mais próxima do Sol e tem hora que a Terra está mais longe do Sol. Aí foi tirado a média e tirando esse parecer, a média aí para fazer a unidade astronômica, que é reconhecido como A ou como UA, tá bom? Então, qual que é essa distância? Ela é 149.597.870 quilômetros em notação científica. Aí nós vamos passar para a notação científica, certo? Como que eu passo esse número para a notação científica? Eu vou pegar o número, né, da quilometragem que tem aí e vou deslocar a vírgula. A vírgula está aqui no final, né, do número. Se não tem vírgula, sempre ela está no final do número. Então, ela tem que vir para o primeiro número significativo, que é 1. Então, eu vou deslocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula deslocou 8 casas. Por isso que ficou 10 elevado à oitava. Então, em notação científica, a distância, né, a unidade astronômica que eu quero dizer, é 1, todos esses números sequenciais aqui no final. Fica ainda muito complicado. E a notação científica, ela vem para simplificar a escrita do número. Esses números muito grandes ou esses números muito pequenos. Então, como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou aproximar o número. Então, para aproximar, eu estou no caso 400, né? Eu vou jogar a próxima centena, 500 e a anterior, 400. Aí você vai fazer a pergunta, pega só um pedacinho, um fragmento. Peguei o fragmento do número aqui, ó. Ficou 495. Se eu olho para o 495, você vai perguntar o seguinte, ele está mais próximo de 500 ou mais próximo de 400? Lógico que 495 está bem mais próximo de 500. Então, a gente vira o número 4 para 5, porque ele está próximo de 500 e completa a casa com 0, tá bom? 0, depois da vírgula não vale nada. Então, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, que é a unidade mais próxima, arredondada, entre a Terra e o Sol. Então, a unidade astronômica, você pode ver, ela vai estar escrita naquele número todo completo ou no aproximado, que é 1,5 vezes 10 a 8. Ficou muito mais fácil, né? Eu acho. Então, portanto, a unidade astronômica, 1A, que é a unidade astronômica, ou 1A,
também, que é a unidade astronômica, é 1,5 vezes 10 a 8, tá bom? Então, para você entender melhor, eu tenho o Sol, tá aqui, né? E a Terra tá nesse azulzinho. Então, eu vou calcular a distância daqui até aqui do Sol e depois eu trago todos os referenciais de outros planetas, tá bom? Então, vamos lá. Sendo assim, nós temos outras distâncias que tomam esse parâmetro da unidade astronômica, né? Aí você fala assim, eu nunca vi a unidade astronômica. É porque ela é mexida mais com quem mexe com essas distâncias, né, muito grandes, que é a comparação à medida entre os planetas, tá bom? Então, você vai ver que Mercúrio é 0,4 UA, né? E tem a relação de todos os planetas aí para fazer um comparativo. Então, você vai entender que, e tem que sempre prestar atenção nisso, se você vê, né, escrito em algum lugar, ou exercício na internet, falar assim, ó, a distância de Vênus é 0,7 UA. O que é isso? Ela está falando que a distância de Vênus até o Sol é 0,7 UA, referencial à distância da Terra ao Sol. Então, para converter, nós não tivemos que a distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 a 8? É isso que é a nossa unidade UA, não é isso? Então, vezes 0,7. Eu vou ter 1,5 vezes 10 a 8. Convertendo, né? Eu vou andar 8 casas para a direita. Então, vamos lá, ó. A vírgula estava aqui, ó, entre o 1 e o 0. Tem que andar 8 casas, porque aqui está falando com 8. Tem que andar 8 casas para a direita. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa que é 105 milhões de quilômetros de distância de Vênus até o Sol. No PET tem muitas atividades aí falando com essas medidas. Só que tem que essa unidade astronômica, ela é muito utilizada quando faz o referencial entre o Sol, a Terra, entre as distâncias dos nossos planetas do Sistema Solar, certo? Quando se trata de medida além disso, né? Quando a gente quer uma medida para a Via Láctea, daí por diante, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar ano-luz. Que unidade é essa ano-luz? Ela é uma unidade frequentemente usada para imensas grandezas, que é para andar no nosso universo, tá bom? Então, quando eu falo ano-luz, é exatamente a distância, né, que eu teria a luz percorrendo durante um ano terrestre, né? A gente vai basear no ano terrestre. Então, quando eu falo um ano-luz, ela está andando 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Isso significa, né, porque na aula anterior eu passei toda parte por parte, né, na nossa distância, para você conhecer as nossas distâncias, porém, lá no meio do caminho, depois você pode assistir até a aula, lá no meio do caminho, você vira e olha lá, né, que tem assim, aqui é o ano-luz. Aqui começa, né, tem uma especificação falando de ano-luz lá. O que significa isso? Significa que ela é 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Então, a luz, ao percorrer, né, saindo daqui da Terra, percorrendo a luz durante um ano, né, há um ano, ela vai percorrer 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Ou seja, ela é muito, certo? O Covid, né? O Covid,
número de infectados no mundo passa de 2 bilhões. Quando se fala em bilhões, essa escrita, ela é uma abreviação na matemática e é uma abreviação dentro de notação científica, tá bom? Para eles não colocarem a notação científica, eles colocam o escrito que estava na nossa tabela, né? Que vocês já viram a aula passada e daqui a pouquinho eu passo para você de novo. Então, fique atento. Ao olhar, né? Ao falar, ao ler, né? Ao alguém falar para você, não sei, ou você escutar, né? Você vai estar escrito assim, 2 bilhões. O que é 2 milhões, aliás? Nós estamos em milhões. Ao falar 2 milhões, é a mesma coisa se tivesse falado mega. Quando eu estou falando de medida, né, igualzinho eu falei para vocês já, que eu falar assim, megametro, né? Eu também estou falando de milhões. É a mesma coisa de 10 a 6, né? 10 à potência 6, que é milhões, tá bom? Então, vamos lá. Só multiplicando, milhões. Então, 2 vezes milhões, eu tenho 2 milhões. Passando para a potência de 10, é 2 vezes 10 a 6. Que normalmente as pessoas tiram isso, 10 a 6, porque é igual aqui, ó, 10 a 6, e escreve a palavra milhões, porque já está mais confortável falar, né, a escala curta. Então, vamos para a nossa tabela de convenção. Essa tabela que eu já passei para vocês, que é uma tabela que você sempre tem que ter em mente. Porque quando alguém virar para você e falar assim, terametro, né, ou terabyte, eu estou falando da nossa escala, que significa, né, no caso terametro, significa 1 trilhão, né? Se eu for falar de metro, aí eu faço a combinação de tera com metro, virou terametro, que é 1 trilhão. Tem a nossa escala múltiplo, né? Que ela vai só aumentando, ó, 10, 1, 2, 3, daí para lá de 3 em 3, 6, né? 10 elevado à sexta, 10 elevado à nona, 10 elevado à 12ª, daí por diante. E temos os submúltiplos. Essa tabela eu sempre trago para você, porque é uma tabela que você sempre tem que estar com ela em mente, certo? Então, olha aqui, muito legal isso aqui, ó. Tamanho de cromossomos, né? Você vai ouvir falar na biologia de cromossomos. Os valores relacionados com o tamanho dos cromossomos podem variar desde 0,5 micrômetros, como observado em diversas espécies de fungos, até 36 micrômetros. Quando eu falo micrômetros e uso a simbologia, você tem que estar sempre atento na nossa tabela, que é o quê? Eu vou ter a tabela, que eu só extraio da tabela, 0,5. Ao falar 0,5, é 0,5 vezes 1,000001, que é o que vale a um micrômetro, né? Eu tirei da tabela, micrômetro. Multiplicando, deu 0,000005. Vezes 5, a 10 é menos 7. Por que a 10 é menos 7? Porque meio, tem mais uma casa aqui. Com mais o 6, né? Ficou menos 6 com menos 1, formou o menos 7. Então, isso aqui é escrever em notação científica. O 0,5 micrômetros. Do mesmo jeito, o 36. Ao falar de 36 micrômetros, né? Eu tenho a tabela e basta fazer a conversão. 36 vezes o valor da tabela, que deu 0,000036. Convertendo, eu vou trazer a vírgula daqui para um primeiro número significativo, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 3,6 vezes 10 elevado a 5.
Gente, você assistiu o filme do Flash? Você está falando de matemática. Esse cara é realmente veloz, muito veloz, certo? Tem uma parte, né, que passa pelo Flash aí, provando que ele é super veloz. O Flash salvou uma cidade inteira da bomba atômica, carregou 500 mil de pessoas a uma distância de 35 milhas e em menos de 1 milésimo de microsegundos. Para ele fazer isso, ele percorreu 160 bilhões de milhões de vezes a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Olha como é que esse cara é rápido. Olha, ele carregou 500 mil de pessoas, que a gente vai passar para matemática, notação científica. Ele carregou todas as pessoas de 2 a 2 ou de 1 a 1, não sei, né? 35 milhas. Nós vamos entender o que é essa 35 milhas. Só que tem que essa parte aqui que é interessante, olha. Milésimo de microsegundos. É pegar o segundo e dividir por muita coisa. Ou seja, o segundo já é rápido. Dividir por muita coisa é mais rápido ainda, né? Então, vamos lá fazer as nossas convenções. 500 mil. 500 mil é o quê? Eu vou na tabela e olho o milhão. O milhão é 10 elevado a 6, né? Então, vamos lá. 500 mil vezes, o que é 1 milhão? Multiplica os dois, ficou 500 mil. Então, é 500 mil vezes 5 vezes 10 à quinta. Por que 5 vezes 10 à quinta? Se o número não tem vírgula, o que você vai fazer? Colocar a vírgula no final. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 vezes 10 à quinta. Então, isso que é 500 mil. Milhas, ela é equivalente a 1,609 quilômetros. Então, milha, ele andou 35 milhas. Então, ele fez 35 vezes o valor da milha, que deu 56.315 quilômetros. Então, ele andou 56 quilômetros para ir, deixou 2 pessoas lá longe da bomba atômica e voltou 56 quilômetros. Deu 112 quilômetros nesse percurso, só de levar 2 pessoas e voltar para pegar mais 2. E isso naquele microsegundos, né? Que nós vamos ver o que é isso. 1 milésimo de microsegundos. Então, vai na tabela. O que é milésimo, o que é milionésimo. Certo? Porque micro é milionésimo, milésimo é mili. Então, faz a multiplicação. É 1 vezes 0,001, que eu só troquei o valor aqui, vezes, troquei o valor da frase, ó. Milésimo é mili. Então, troquei. Milionésimo, que é o cromo, segundo, troquei. Multiplicando os dois, deu isso daí, que é 1 vezes 10 a menos 9 segundos. O que significa isso? Significa que ele foi mais rápido, pegando 1 segundo, que você sabe que já é rápido, dividido por 10 seguido de 9, que é 1 bilionésimo, ou 1 bilionésimo, né? Ou 1 bilhão de vezes. Você pega 1 segundo, parte ela em 1 bilhão de vezes, 1 bilhão de vezes, e fica com isso que foi menos, né? Porque ele foi menos, ele falou que foi mais rápido que isso. 160 bilhões de milhões. Peguei a tabela e converti. Ficou 160, multiplicando os dois, né? Eu tenho 160, com esse tanto,
de 0. É 1,6 vezes 10 a 17, certo? Então, tá aí. Provou que o flash é super rápido. Ele, fazendo as conversões, é 4,8 vezes 10 elevado a 22. Você sabe o que é isso? É 48 sextilhões de quilômetros andado por segundo. E por hoje é só. Até a próxima aula.